Amém, queridos? Louvado seja Deus. Como é bom estarmos na casa do Pai, para juntos nós adorarmos ao Senhor. Seja muito bem-vindo, você que está de forma presencial, você também que acompanha conosco de forma online. Sinta-se abraçado em casa, porque é bom, né? Nós precisamos, principalmente nos dias de hoje, usar toda a tecnologia, não como um fim, mas como um meio para potencializar o reino de Deus, para que alcance mais e mais pessoas. Falando aqui sobre o online e o YouTube, quem aqui já está inscrito no nosso canal? Batista Gratidão. É importante que você se inscreva lá, amém? Que você ative o sininho também. Nós estamos fazendo algumas mudanças no canal no YouTube, tenho certeza que vai ser para crescimento do reino, e o objetivo final sempre é que o maior número de pessoas seja, de fato, alcançado pela palavra de Deus, amém? Que essa mensagem ela saia dos quatro cantos dessa parede, desse santuário da igreja, e alcance milhares e milhares e milhares de pessoas. E a gente tem feito isso não só através do canal do YouTube, mas também através das redes sociais, Facebook, Instagram. É sempre bom nós juntos estarmos conectados com tudo que está acontecendo aí na nossa tão linda e preciosa igreja. Amém? Amém, queridos? Glória a Deus. Deixa eu perguntar, tem alguém nos visitando hoje pela primeira vez? Faz assim com as mãos, deixa eu ver, tem alguém? Tem alguém? Não? Amém, louvado seja Deus por este momento. Glória a Deus. Quero trazer uma palavra, uma celebração tão especial como a de hoje, e Deus colocou um tema no meu coração, que é o poder de uma família curada, amém? É super importante. Nós vamos na introdução falar sobre a importância da família, falar sobre alguns pontos em cada tópico, e eu tenho certeza que o Senhor vai continuar falando profundamente aos nossos corações. Antes de nós darmos início, feche os teus olhos, vamos orar pela palavra de Deus. Obrigado, Deus, por essa noite, uma noite linda, uma noite preciosa. Nós declaramos vários louvores, um deles declaramos, Pai, que Tu és poderoso, poderoso e poderoso. De fato Tu és. Tu tens poder, Pai, para mover céus e terra em favor das nossas vidas. Intercedemos pelas famílias, pelo nosso Brasil. Nós, como igreja, nós não estamos deixando de orar, pelo contrário, nós estamos de pé, fortalecidos em Ti em oração, crendo que o Senhor pode mover. Pai, não é diferente com a Tua palavra. A Tua palavra é essa, e a Tua palavra não volta vazia. Todas as celebrações, todos os encontros, seja de homem, seja de jovem, seja de mulher, a qual nós tivemos uma celebração linda ontem, que o Senhor continue movendo os nossos corações, porque a Tua palavra, Pai, e a Tua palavra é rema, a Tua palavra se revela dia após dia sobre as nossas vidas. A Tua palavra tem sido alimento, Pai, e tem fortalecido a nossa alma, o nosso espírito, e por isso nós estamos hoje aqui, Senhor, para desfrutar desta linda e poderosa palavra. Continua usando-nos de uma forma linda e poderosa, porque tudo é para o Teu reino, para a glória do Teu nome. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Você pode abrir a sua Bíblia comigo, ou acompanhar através do telão, ou através do aplicativo da nossa igreja. Amém. Lá dentro nós temos, já falando do app, né? Nós temos a Bíblia. É importante que você também esteja por lá conosco. Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 31. Lucas 15, Novo Testamento, um texto dos Evangelhos. Depois nós vamos ler outros textos, Velho Testamento, Novo Testamento, mas para a introdução, nós vamos iniciar com Lucas 15, 31. Só para você entender, o contexto de Lucas 15 vai nos falar sobre o filho pródigo, para que vocês estejam aí por dentro de tudo que nós vamos discorrer aqui diante dessa mensagem. Mas eu quero ler apenas o versículo 31, até porque é importante que você
ao receber a palavra da noite, né, de hoje, que você, além de participar dos grupos que nós temos na semana, você também em casa, no seu momento devocional, continue lendo todos os dias a palavra de Deus. Amém? Todo dia, de noite, é importante nós meditarmos nesse livro. Versículo 31 de Lucas 15, a palavra de Deus diz assim: disse o pai. O que ele disse, o pai? Diga comigo, ele disse o que? O pai? Meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que eu tenho é... Vou ler mais uma vez para que fique de fato gravado na tábua do nosso coração. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que eu tenho é seu. Esse pai, ele deixa uma palavra muito clara, como eu disse para vocês. Nós estamos falando aqui da história, do contexto geral, o mais conhecido filho pródigo, o homem que de fato decidiu tomar as suas próprias decisões. E no decorrer da mensagem nós vamos falar um pouco sobre o pai, sobre o filho pródigo e também sobre o filho mais velho que ficou em casa. Porque uma das coisas que move e mexe o nosso coração é sim falar: o filho voltou, que bênção, glória a Deus por isso, e nós vamos falar sobre isso. Mas e o filho que estava sempre em casa? E o coração do pai, como estava com o filho que estava presente e com o filho que estava também ausente? É lindo essa história, e a gente começar, só para dar contexto, a analisar dessas duas frentes, né? Porque todas as vezes que a gente olha e narra uma história, o que mais nos chama a atenção a gente quer falar, e é importante isso, né? A gente fala do filho pródigo, a gente quer falar sobre quem? O pródigo. Mas é importante também, quando a gente narra a história bíblica, a gente vê da importância do pai, da importância do filho que estava em casa, de todo o contexto. E é isso que nós queremos compartilhar de uma forma simples e objetiva para todos nós. Antes disso, eu quero ler um outro texto para fortalecer ainda mais, que é Deuteronômio, capítulo 22, o versículo 8. Agora Velho Testamento. Lá atrás, aplicativo é mais rápido, a Bíblia em papel talvez encontre um pouquinho mais de dificuldade. Eu lembro uma vez, né, ouvindo ministrações na internet, um pastor, ele brincou, né, ele falou: abra comigo em Malaquias. Eu não lembro o texto, mas eu estou falando aqui Malaquias, que pouco a gente abre, né, muitas vezes para ministrar, ou enfim. E aí o rapaz ligou: pastor, o senhor errou, pastor, não tem Malaquias na minha Bíblia. Ele falou: não, meu irmão, como assim não tem? Né? Existem textos, exemplo, como eu falei, Malaquias e outros textos mais, né? Um exemplo, vamos falar aqui, a gente pega Levítico, né? A gente pega Levítico, que é um texto que fala muito sobre sacrifício, sobre lei e tal. A gente fala: eu vou pular Levítico e vou focar só nos evangelhos, eu vou focar somente na história de Paulo, só no Novo Testamento, só em Atos. Mas queridos, é importante a gente ler o Levítico para entender o contexto, para entender a cultura, para entender a lei, para entender como era no passado, como que eram as coisas, tá? Então, todo o texto bíblico é importante que nós venhamos ler com mais calma, mais em oração, né, para entender muitas coisas, muitas vezes com dicionário bíblico, com livros de apoio, com comentário, com pesquisas. Mas é importante que nós possamos ler a Bíblia como um todo, porque toda a Escritura é inspirada por Deus, amém? Ela que foi escrita, já aproveitando, por 40 autores diferentes, em lugares diferentes, mas que de fato possui uma inspiração divina do poderoso Deus, amém? Louvado seja Deus. Deuteronômio, eu dei esse contexto intencional, tá? Mas para que você também encontre aí Deuteronômio 22, versículo 8. Diz assim:
Quando você construir uma casa nova, faça um parapeito em torno do terraço, para que não traga sobre a sua casa culpa pelo derramamento de sangue inocente, caso alguém caia do terraço. Olha só, vamos para Mateus capítulo 7, versículo 24. Deuteronômio 22, 8, basicamente ele está falando aqui, resumindo em palavras, está falando sobre autoridade, sobre responsabilidade, sobre segurança, porque ele deixa muito claro, né? Você precisa proteger a sua casa, você precisa estar muito bem protegida, porque se estiver desprotegido, o que pode acontecer é alguém cair, é alguém perder a sua vida porque está desprotegida. Mas olha só Mateus 7, 24, e esse aqui é um texto que muitos de nós conhecemos, né? Declaramos isso muitas vezes. Mateus 7, 24 diz: portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem o quê? Prudente, que construiu a sua casa, onde? Sobre a areia, queridos. Sobre o quê? Sobre a rocha. E a rocha quem é? Cristo. Jesus é a rocha. E olha só que interessante, porque se você voltar um pouquinho, ele diz assim, olha: portanto, quem ouve o que? As minhas palavras, palavras de Deus, a palavra da verdade, a palavra que alimenta a nossa vida, e não só ouve, mas pratica. E aqui é o ponto. É importante ouvir, é importante conhecer, é importante tudo isso, mas muito mais que isso, que é uma das coisas que o nosso pastor tem dito, que nós temos falado, é o que? Nós precisamos praticar. E esse praticar não é nos domingos somente, nas celebrações somente, mas é todos os dias. Todos os dias eu leio e pratico, eu leio e aplico na minha vida, eu leio e compartilho com outras pessoas, porque só assim eu aprendo muito mais, né? Não é isso que a gente fala? Uma vez o pastor ele trouxe para nós em uma das mensagens algumas porcentagens aqui, e se você ouve e fica com você guarda uma porcentagem, mas agora se você ouve, se você fala, se você compartilha, você guarda muito mais. E isso é muito importante quando se trata de palavra, de prática, porque ele continua dizendo, quando você ouve, você pratica, você constrói a sua casa, a sua família, de fato, ela está bem alicerçada na rocha. E o que acontece quando a nossa casa está bem estruturada? O vento vem, o que acontece? Não derruba. Agora, se nós não estamos com a nossa casa, o alicerce, porque assim são as construções, né? Eu lembro a Pri uma vez compartilhou algo comigo e de fato é uma verdade, porque eu nunca tinha percebido isso. Todas as construções, olha para um prédio sendo construído, a primeira coisa que é feita é o quê? Sim, é o alicerce. Mas interessante é que o alicerce, né, o local onde está sendo construído, o que eles fazem em volta? Eles protegem ali. Quando você passa do lado, você vê banners, você vê algumas coisas falando de uma construção que virá, mas de fato você não consegue enxergar lá dentro, porque existem proteções. E ela falou para mim, meu amor, olha só que lindo, o alicerce bem alicerçado. Olha a importância do alicerce, porque muitas vezes as pessoas não vê. Até numa construção é nítido, você está passando, a gente sabe que está sendo construído, mas a gente não sabe o que de fato está acontecendo lá dentro, porque está todo protegido. E de repente, quando a gente passa daqui a um tempo, a gente fala, meu Deus, cresceu, levantou, e fica um prédio maravilhoso para a glória de Deus. Mas é importante a gente falar isso sobre o alicerce. Por quê, queridos? Porque uma família poderosa não é uma família perfeita. Uma família poderosa, olha só, mas é uma família curada e saudável. Uma família poderosa não é uma família perfeita, aqui no slide, mas uma família curada e o que? Principalmente saudável. Uma das coisas que nós temos falado e nós temos orado para isso, para o crescimento da nossa igreja. Mas muito mais do que isso, é um crescimento o quê? Não só em números de pessoas, mas é um crescimento o quê? Espiritual, saudável, alicerçado na rocha, fortalecido, enraizado na palavra, na verdade, com princípios. Estamos sendo preparados para o grande dia, para a batalha,
para tudo que nós estamos vivendo aí fora. Estamos vivendo sim tempos difíceis, tempos de guerra, tempos aonde passamos a ver a própria palavra de Deus se cumprindo. É por isso que é importante nós estarmos revestidos todos os dias, preparados, como família, como filho, como servo, como discípulo. Olha só, há poder onde existe cura, e família curada se torna um instrumento vivo nas mãos de Deus. É por isso que quando nós falamos sobre família, nós precisamos orar e crer que de fato nós precisamos ter uma família totalmente curada, sarada. Quando olhamos para o princípio da palavra lá em Gênesis, que são textos que nós conhecemos, que fala sobre a criação, nós entendemos que quando falamos sobre família, existem algumas instituições estabelecidas por Deus, biblicamente falando. Essas instituições, família, biblicamente falando, segundo a palavra de Deus, são duas, que é a nossa família biológica e também a família espiritual. É por isso que nós estamos trazendo hoje esses dois lados, para que você entenda: família biológica e família o quê? Espiritual. A igreja, fazemos parte de um corpo sarado, curado, fortalecido, forte diante de Deus. Vemos também que no plano de Deus a família é uma ordem da criação. Olha o que diz em Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28. A palavra de Deus diz assim, falando sobre essas instituições, família, diz assim, versículo 27 e 28 do primeiro capítulo da Bíblia: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e Deus disse-lhe: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Vai um pouquinho no próximo capítulo, capítulo 2, versículo de número 18, falando sobre instituições, família. O versículo 18 de capítulo 2 diz: então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e também o que? Lhe corresponda. Olha que lindo, Deus está formando a família, criando a família. Ainda no capítulo 2, versículo 21 ao 24, olha o que diz a Bíblia: então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, enquanto se dormia, tirou-lhes uma das costelas, fechando o lugar com carne, com a costela que havia tirado do homem. O Senhor Deus fez uma mulher e levou até ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será o quê? Chamada mulher, porque do homem foi tirado. Por esta razão o homem deixará o quê? Pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Uma só carne. São textos que de fato nós conhecemos. É importante nós reforçarmos, sabe por quê? Porque é um mundo tão perdido, tão cruel, tão confuso muitas vezes. Essas bases de família, elas não podem se perder, principalmente no meio cristão, principalmente nós, conhecedores da verdade da palavra. Um mundo confuso, onde tem distorcido a Bíblia, distorcido o princípio, distorcido a verdade que diz respeito à família. E todas as vezes que você se encontrar confuso, fica a dica aqui, hashtag, vá para o quê? A palavra de Deus. Todas as vezes que surgiu uma dúvida, não só referente à família, mas todos os assuntos que existem no mundo, corra para as Escrituras. Por quê, pastor? Porque nela nós teremos resposta para tudo. Para tudo.
Se você olhar uma situação da sua vida agora, hoje, pensa agora rápido, uma situação X, e procurar resposta na Bíblia, você vai encontrar uma resposta na Bíblia. Talvez não a resposta que você queira, essa é a verdade. A gente quer buscar em GPT, a gente quer buscar em tantas outras coisas, porque fala aquilo que a gente quer ouvir. Mas a grande verdade que fortalece as nossas vidas é a palavra. E além de que a palavra seja dolorida, e muitas vezes mas ela traz cura para a nossa vida e fortalecimento espiritual para a gente caminhar todos os dias. Amém? Super importante nós entendermos isso. Outro ponto, queridos, que nós precisamos entender quando nós observamos aqui a respeito da família, porque tudo começa a partir da família. E aqui, quando nós falamos sobre família cristã, nós temos uma função aí e virtudes muito especial, né? E eu até anotei aqui umas virtudes especiais, até mesmo de forma tríplice, né? Algumas dimensões como cultural, espiritual, material, porque Deus criou a família com um propósito bem claro, e eu quero declarar isso nessa noite. Quais são os propósitos, queridos? O propósito de procriação, o propósito de recriação, o propósito de reconciliação, o propósito também de celebração, que a gente vive isso todos os dias. Existem esses propósitos que a gente precisa viver todos os dias: procriar, recriação, reconciliação, celebração. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Olha o que o salmista diz, salmista aqui no Salmo 127, versículo 1, só parte A. Ele diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edifico. A grande verdade pode faltar tudo, só não pode faltar dentro da sua casa a presença de Deus. Porque tudo dessa vida é passageiro, mas e a glória e a graça de Deus sobre nós? É ela que nos fortalece. É muito bom estarmos bem financeiramente, materialmente, na saúde, em todas as áreas das nossas vidas. Você precisa lutar e viver para isso, porque de fato nós acreditamos nisso, no melhor de Deus para nós, amém? Não é porque servimos, no passado era assim, né? Quando a gente falava sobre riqueza da igreja, não pode, porque riqueza do diabo, não porque prosperidade do diabo, e nós entendemos biblicamente que não é essa a verdade. Nós não nos deixamos ser dominados pelo dinheiro, pelo Deus que é horrível, que visa dinheiro, o Deus mamon. Pelo contrário, nós dominamos todas essas coisas e cremos que o nosso Deus, que é invisível, mas real, Ele é o dono do ouro e da prata e tem fortalecido as nossas vidas. Temos sonhos de crescer, de prosperar, de fazer viagem, está tudo bem quanto a isso. O maior perigo nisso é o que? É deixar com que todas essas coisas, ela consumam o nosso coração, porque tudo isso não vai subir conosco na glória e na eternidade. Quando a trombeta tocar, o que vai nos levar ao céu não é você subir com o seu carro, subir com a sua moto. Por isso desapega dessas coisas, pelo amor de Deus. Amém? Que sejamos livres, e esse livre não é para você deixar desleixo, não cuidar, não é nada disso, querido, não é nada disso, mas pelo contrário, nada pode roubar o nosso coração de Deus, nada. É por isso que eu volto a repetir: pode faltar tudo, que não pode faltar na sua vida e na sua casa, no seu lar, é a presença gloriosa do Deus vivo. Eu quero destacar aqui, queridos, algumas perguntas, para que juntos nós possamos refletir, que são interessantes, falando sobre família. Se a família é um projeto de Deus e existe para a sua glória, qual é a resposta que daremos às pessoas que perguntam para nós frequentemente? E quais são essas perguntas? Olha só: por que as famílias de pessoas boas fracassam? Se a minha família é para a glória de Deus, por que disso? Para a gente refletir. Por que bons casamentos terminam em divórcio? Como que eu faço para prevenir o adoecimento no meu relacionamento familiar? São perguntas para a gente refletir. Quais são os sintomas que revelam que a família está doente? São perguntas para a gente refletir.
E quando a gente traz essas perguntas para o contexto de Lucas capítulo 15, Jesus ele desenhou nessa parábola, a parábola do filho pródigo, uma família que de fato precisava de cura e de restauração, e de clareza principalmente para essas perguntas. Porque é claro, diante de tantas perguntas e dúvidas, a palavra de Deus deixa muito claro que nem todas elas serão respondidas aqui, mas a Bíblia diz que existem respostas que só serão reveladas aonde, querido? Lá na eternidade. Então a gente muitas vezes precisa descansar o nosso coração e só confiar em Deus, porque Ele não perde a mão e o controle das coisas. A gente acha isso, né? Por isso que é mais fácil a gente segurar o controle para nós, porque com o controle na minha mão eu tenho o quê? Eu tenho domínio. Com o volante na minha mão aqui na direção eu tenho o quê? O domínio. Mas o grande desafio nosso como cristão é o quê? É soltar, é deixar. Não deixar a vida me levar como o mundo acredita, não é isso. Esse deixar é falar: Senhor, eu estou entregando tudo que eu tenho nas tuas mãos. A minha casa é tua, a minha vida é tua, o meu trabalho é teu, os meus filhos são teus, a minha empresa é totalmente sua. Assume o controle de uma vez por todas. É forte isso, queridos. Ao mesmo tempo lindo e maravilhoso. E é isso que Jesus nos pede todos os dias, e a gente não faz porque a gente prefere tapar os nossos ouvidos. Não somos sensíveis tanto quanto o Espírito Santo é sensível para ouvir a voz dele e obedecê-lo. Não cantamos isso aqui, não oramos isso aqui, não falamos isso aqui nos louvores. Se prestaram atenção, obediência. Obediência. Obedecer é melhor do que sacrificar. É difícil muitas vezes, é difícil obedecer, mas é importante para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento, para o nosso desenvolvimento. E eu falo desenvolvimento em todas as áreas da sua vida, seja ministerial, seja no trabalho, seja na família. Em todas as áreas é importante você obedecer. Porque olha, deixa eu dar um exemplo para vocês sobre obediência. Se você na empresa, se você desobedece o patrão, não honra com o que é passado para você, o que vai acontecer? Você vai ser desligado da empresa. Não tem como. Você não obedece, você não honra, você não faz o que é pedido, você não segue o procedimento, você não... O que vai acontecer? Uma hora ou outra vai vir corte, vai vir o facão, né? Como é o ditado aí popular. Você vai perder o seu emprego, essa é uma verdade. Agora para pensar, eu dei um exemplo do trabalho, de você não obedecer e ser desligado da empresa, perder o seu trabalho. Agora por que quando a gente fala espiritualmente de Deus, que é o nosso Pai, que temos que obedecer, muitas vezes a gente não quer obedecer? Ou muitas vezes a gente fala: não, eu não vou obedecer hoje, mas amanhã ou depois eu vejo isso. A grande verdade, falando do reino de Deus, principalmente tudo que a gente tem visto aí, queridos, é que o reino de Deus ele tem pressa. O reino de Deus ele tem pressa. E nós precisamos declarar o mais rápido possível o sim de Deus. Não é o talvez, não é o depois, não é eu vou ver depois. Não. É ouvir a voz de Deus e falar: sim, Deus. É ouvir a resposta de Deus e falar: sim, Pai. É ouvir Deus falando fortemente aos nossos corações e falar: é eu mesmo, Deus. Nós estamos vivendo uma fase que nós precisamos sim nos posicionar e assumir a nossa responsabilidade como soldado e exército de Cristo, estarmos preparados com o sim de Deus. E olha só, Lucas 15, como nós estamos falando, apesar de ser um pai que todo filho gostaria de ter,
a sua família, ela estava doente. Você olha a figura do pai do filho pródigo, você fala: oh, fazenda, bens, festa adoidado. É o pai dos sonhos, é o pai que eu queria ter. Mas olha só o que é interessante: todos na família precisam estar bem, para que toda a família seja saudável. E a pergunta é: quando a família precisa de cura? Qual é o momento? Qual é a fase que a família precisa de cura? E eu quero desenrolar aqui 4 perguntas com você. A primeira é: quando começamos a desejar a morte do outro? Olha só, Lucas capítulo 15, o versículo 12, olha o que diz as escrituras: Pai, eu quero o quê? A minha parte da herança. Quem está falando isso é o conhecido filho pródigo, um jovem que decide agora o quê? Se aventurar. Estou bem em casa, maravilhosamente bem, mas agora eu quero ter as minhas próprias experiências. Eu quero agora viver as minhas aventuras. E quando ele declara isso: Pai, eu quero a minha parte da herança, em outras palavras, ele estava falando assim: ó, Pai, para mim você o quê? Se foi, morreu. Porque só tem herança quem? Alguém da família morre. E olha só alguns pontos para a gente refletir. Pedir herança antes da morte do pai era o mesmo que desejar que ele morresse, em outras palavras. E agora falando sobre família, quantos maridos, quantas esposas, quantos filhos, quantos pais estão vivendo basicamente este contexto que o filho pródigo está vivendo? Porque você imagina o coração do pai. O filho pede e você fala: meu Deus, como assim? Para onde você vai? O que está acontecendo? Fiz alguma coisa para você? Os pais rapidamente surgem várias perguntas. Perguntas que muitas vezes, como eu disse para vocês, não têm respostas. Mas a gente conhece o texto bíblico, a gente sabe que o pai não recusou. O pai fez o que, queridos? Tá bom, é a sua decisão, então vai, toque é teu, tó a sua herança, vai curtir a vida. É o melhor para você? Então vai. É a melhor forma, é a melhor solução, é o melhor jeito, é a melhor maneira. Agora, para você, é a melhor decisão que você está tendo? É. Então eu te libero, meu filho. Mas olha só, algumas coisas nós precisamos entender. O sinal de doença familiar, falando sobre família, e pontos de cuidados que nós precisamos ter dentro da nossa própria casa. Porque, para pensar, a gente vê a história bíblica e vê que ele, pai, quer ir embora, beleza. Mas e de fato o contexto? O que estava acontecendo por detrás? Porque é muito simples a gente olhar para alguém, olhar para uma família e falar: lá, não deu certo o casamento. Ah lá, o filho saiu da presença de Deus. Ah lá, olha o que aconteceu com ela. Olhando externamente fora, é muito fácil a gente buscar algumas respostas, mas o que de fato estava acontecendo internamente? Talvez eu deixei aqui algumas competições, algumas rivalidades doentias, que infelizmente acontece dentro do próprio lar. O pedido da herança antes da hora era o mesmo que desejar o fim do pai, quando dentro da família eu passo a ver o outro como um peso, e não como um presente nas nossas vidas.
Ele toma uma atitude como essa, esse filho pródigo, e se a gente rebuscar internamente, a gente vê que esta fala dele, essa narrativa dele, essa decisão dele, para ele era o fim, porque ele estava esgotado. Mas a pergunta novamente é para a gente refletir o que estava acontecendo internamente, que fez com que ele tomasse essa atitude. A verdade é que não é nada do nada, né? Não é nada do nada. Existe um histórico, e esse histórico a gente precisa colocar para fora e rever alguns pontos daquilo que nós estamos acertando e errando e melhorando todos os dias. A gente nota nele uma frieza, a gente nota nele uma falta de honra, a gente nota várias coisas em conduta desse filho pródigo. Mas o segundo ponto, olha só, que eu quero compartilhar com vocês, que é quando o desejo de sair é o quê? É maior que o desejo de ficar. Sabe aquela questão? Lá fora vai ser melhor. Longe dos meus pais é a melhor decisão. Lucas 15, versículo 25 e 26. Enquanto isso, o filho mais velho estava onde? No campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Espera aí, o que estava acontecendo? Olha o filho mais velho, porque o que estava na mente dele era o que? O filho pródigo, o mais novo, está curtindo a vida doidado, já recebeu o dinheiro que era dele. O filho mais velho que ficou em casa com o pai, percebe agora o que? Uma mudança, um clima diferente. Mas o que está acontecendo? Que festa diferente é essa? No coração do filho mais velho é: o meu irmão nunca mais vai voltar. No coração do filho mais velho tem a seguinte frase estampada: agora eu sou o único filho com o meu pai para herdar tudo isso que ele tem e que pode ser meu como herança também. Olha só, dois corações feridos de alguém que falou: eu quero sair e curtir. Outro com o coração também ferido, mas internamente preferiu ficar, mas desejando o mal do outro, não querendo bem para o outro. Isso é um perigo, queridos. Lembra de uma história bíblica, também no início da criação ali de Gênesis, a gente vê um homem chamado José. Todo mundo sabe o que aconteceu com José, né? José escolhido por Deus, a gente conhece a história, governador, lá na frente Deus honrou ele, abençoou toda a casa, toda a família. Mas a maior guerra de José não estava externamente, a maior guerra de José estava o quê? Internamente, dentro da sua própria casa, querido. Olha só, a família, os irmãos que precisam apoiar, agora não estão apoiando mais. José recebe uma capa e essa capa é colorida. José, certa feita, ele tem um sonho e compartilha com a sua família. O coração de José é um coração sensível, um coração quebrantado, mas, meu Deus, por que de compartilhar? Gente, e a gente como família, qualquer vitória, qualquer bênção, qualquer sonho, a gente compartilha mesmo entre nós. A gente quer contar, a gente quer compartilhar, a gente quer que vocês, falando aqui da família espiritual, celebre conosco. Isso é lindo, é maravilhoso. É uma celebração sadia, que traz crescimento, porque como é bom chegar alguém aqui na frente e falar assim: olha, Deus mudou a minha história nessa área,
Deus fez isso, XYZ na minha vida. A gente fala, louvado seja Deus. Esse é o Deus que a gente serve. Nós acreditamos nisso. Como foi compartilhado aqui, uma vivência, uma experiência. Olha que lindo, fortalece ainda mais o nosso espírito, a nossa alma, e fala: esse é o Deus que nós servimos, é poderoso, Ele não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. A gente declara isso, continua fazendo, Deus. A gente declara que mais vidas sejam impactadas, que mais famílias sejam alcançadas. Esse é o desejo do nosso coração quando ouve alguém compartilhar algo, expor algo, falar algo, celebrar algo. E na nossa família não é diferente também. Quando a gente recebe algo, a gente quer ligar para a esposa ligar para o marido, os filhos ligar para os pais. A gente quer compartilhar coisas boas, isso é muito bom. Mas no caso de José, foi o inverso. Só foi compartilhar que a perseguição aumentou ainda mais, querido. Olha só o perigo. Olha só o perigo. Deixa eu falar para vocês. Nós precisamos ter cuidado, olha só, cuidado com a insatisfação e também com o espírito de escassez. É um perigo isso. É um perigo, sabe por quê? Porque o filho pródigo, ele tinha propriedade. Lucas capítulo 15, versículo 25 nos fala sobre isso. O filho pródigo, ele tinha casa para a qual ele pudesse voltar de manhã, tarde e noite, todos os dias. Ele tinha acesso à cultura, ele tinha uma boa música, ele tinha empregados, queridos. Filho pródigo, ele tinha amigos. Filho pródigo, ele tinha comida na mesa 24 horas se quisesse, tinha novilhos. O versículo 30 nos fala sobre isso. Mas olha só, ele não tinha proteção, ele não tinha conforto, ele não tinha amor. Faltava nele a segurança, o perdão, a mesa. A gente fala muito sobre mesa, né? Mesa é símbolo do quê? De comunhão. É importante nós estarmos aonde? Na mesa. É um símbolo de você compartilhar, de estar todo mundo nivelado, da gente conversar. Jeremias capítulo 17, versículo 9. Nós entendemos algo poderoso aqui sobre o coração enganoso. Jeremias 17, 9, a Bíblia Sagrada diz que o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é o que? Incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Precisamos tomar muito cuidado com isso. O coração é o que? Enganoso. Tem um texto de Salmos que também nos fala sobre isso. Eu escondi a tua palavra onde? No meu coração, para não pecar contra ti. Nós também vemos alguns exemplos, não só do filho pródigo, que foi traído pelo seu coração, mas outro exemplo de um homem que foi traído pelo seu coração. A Bíblia diz que um homem chamado Sansão, ele também foi traído pelo seu coração, queridos. A Bíblia também fala de um homem chamado Davi, o pequeno grande homem Davi. Um homem que Deus olhou dos céus, né, e falou: não, esse é segundo o meu coração. Mas a gente conhece o histórico de Davi. A gente conhece o que de fato levou Davi a se arrepender e declarar de todo o seu coração, dizendo: Deus, cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito reto. E Deus concedeu a graça para ele. Mas nós entendemos que mesmo assim, um homem segundo o coração de Deus,
o homem ser humano, não perfeito, mas imperfeito, mas com um coração dedicado a Deus, de arrependimento, de um novo homem, de ser uma nova pessoa. Davi, ele também foi traído pelo seu coração, querido. Precisamos tomar muito cuidado, porque olha o que diz Provérbios capítulo 4, versículo 23. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Outro ponto que eu quero compartilhar com vocês é quando, dentro da família, a festa do outro incomoda. Olha o versículo 28 para a gente trazer contexto. O filho mais velho encheu-se do quê? De ira. Ele vê todo aquele movimento, toda aquela festa, as músicas, não na época, mas eu imagino fogos, né, se fosse nos dias de hoje, luzes, imagina, imaginando aqui. Ele vê uma grande festa porque ele estava fora, ele estava no campo, mas ele fala: meu Deus, o que está acontecendo? Que festa é essa? Que celebração é essa? E ele decide, o filho mais velho, falar assim: eu não estou vendo o que eu estou vendo com os meus próprios olhos. Como assim? Em outras palavras, como não eu, que sempre honrei o meu pai, como não eu, que permaneci fiel ao meu pai todos os dias, como não eu ser honrado dessa forma, que não abandonei, que não deixei, que não larguei, que não pedi herança, não, como não eu? Imagina o coração dele se inflando, cada vez mais, porque o eu te deixa dessa forma. Quando você começa a falar com alguém e essa pessoa diz: porque eu, faz uma análise rápida que tem alguma coisa errada. Principalmente se tratando do reino de Deus, da espiritualidade, do quão Deus é santo, do quão Deus é poderoso. Porque, queridos, nós só somos alguma coisinha porque a graça de Deus está sobre nós. É como Paulo: Senhor, a tua graça ela me basta, porque eu sou fraco, eu tenho sobre mim um espinho na minha carne, mas eu digo a fraqueza, quando eu estou fraco é que eu estou forte. É assim que nós nos mantemos fiéis e vivos diante de Deus, reconhecendo que não somos, mas Ele é, que não temos, mas Ele tem, que não podemos, mas Ele pode todas as coisas e nos fortalece todos os dias, e por isso estamos de pé, porque é Ele que conduz o nosso caminho, querido. Nós precisamos entender isso. É lindo e maravilhoso receber elogios, ser aplaudido muitas vezes, mas todos esses aplausos, esses elogios, não pode encher o nosso coração. Pelo contrário: Senhor, como tu foi bom comigo, Senhor, como o Senhor foi tão maravilhoso comigo, Senhor, o louvor foi tremendo, foi lindo, e tem sido isso nas nossas vidas edificante. Não podemos sair daqui e falar: não, mas porque eu canto bem, porque eu toco e eu sou o cara, não, porque eu prego e a minha pregação as pessoas aceitam Jesus, não, porque a minha pregação as pessoas, não, porque a minha, não é nada disso. É a graça de Deus que nos conduz, querido. É essa mentalidade que nós precisamos ter como igreja. Ele faz, é Ele, é tudo Ele. Obrigado, Jesus, porque é Ele. Nós queremos simplesmente refletir a glória dEle. Quantas pessoas você evangelizou, você falou de Jesus, você orou, e Deus, pela sua graça, concedeu milagre, portas de emprego abrindo, e as pessoas vêm te agradecer, e é muito bom isso. Você recebeu o retorno, o feedback, te fortalece mais, mas o seu coração, como nós falamos, ele precisa estar totalmente estruturado, moldado para o padrão que Deus deseja para você como um verdadeiro discípulo. Esse padrão que eu vos falo é um padrão de cura da alma, que fortalece as nossas vidas todos os dias, querido.
Olha só, versículo 28, a parte A, né? Como nós lemos, o filho mais velho, ele não quis entrar. E aí tá tudo bem quanto a isso, é a decisão dele. O mais novo decidiu sair, agora voltou, mas o mais velho tá vendo toda a festa, também agora decidiu não entrar. Tudo certo. Eu tenho as minhas escolhas, você tem as suas escolhas, mas nós não podemos deixar de falar e deixar muito claro isso, que todas as nossas ações vai ter consequência. Tudo que fazemos terá consequência. Nós não fugimos da consequência, não tem como pular a consequência, não tem como deletar a consequência. Não existe para Deus pecadinho e pecadão. Não, Deus vê como pecado o que vai ser nivelado é as consequências. Mas todos nós teremos consequências das nossas atitudes. Se eu ando para a esquerda, é a minha decisão, estou indo para a esquerda. Se eu descer aqui, o que vai acontecer? É perigoso se machucar, né, se eu não prestar atenção. Mas é o que eu decidi fazer. Se eu pular, é o que eu decidi fazer. E assim as nossas vidas, você que decide. Muitas coisas, ou todas as coisas falando, você que decide. Mas a grande pergunta para a gente refletir é: as suas decisões estão alinhadas com as decisões de Deus? As suas decisões, as suas atitudes, aquilo que você está fazendo, o seu gesto, o seu caráter, a sua vida, a sua conduta, os seus passos, tudo que você vive todos os dias, como está refletindo diante do Criador, diante do Todo-Poderoso? Como Deus está olhando para nós com as nossas atitudes? Para pensar, imagina agora você diante de um espelho, você olhando para você e refletindo agora: peraí, Rafael, quais têm sido as minhas atitudes, as minhas decisões que não estão agradando a Deus, que não estão alinhadas com o propósito de Deus? São reflexões importantes que nós precisamos fazer para o nosso crescimento. A todo tempo estamos tomando decisões, e este homem, moço, mais velho, ele falou: eu não quero entrar. E aí, para a gente entender aqui, ele não entrou na festa, ele ficou irritado com a restauração do outro. Olha só, querido, por que disso? Eram irmãos, família. Por que ficar irritado com a bênção do vizinho, né? Com a bênção do fulano? Você que trabalha na empresa fica triste porque o seu amigo recebeu promoção e você não. Calma, tudo tem o seu tempo, a sua estação, o seu momento. Mas ele foi injusto, né? Acontece, eu estou dando exemplo da empresa porque a gente vive isso, né? Todos os dias. Mas acontece, ele está fazendo tudo errado. Eu estou sendo fiel todos os dias, e o cara, e eu não. Como assim? Mas queridos, nós precisamos entender, vamos olhar o nosso. Vamos fazer o nosso, e fazer o nosso não é fazer de qualquer jeito, é fazer bem feito. Foi colocado sobre as suas mãos, faça bem feito, porque é para a glória de Deus. Eu lembro uma vez trabalhando na mecânica diesel. O rapaz chegou para mim e falou assim: ó, faz um checklist, né? Porque eu fiquei responsável, eu fazia direto o checklist, entregava todos os problemas que eu identificava no caminhão. E aí daqui a pouco o cara falou assim para mim: Rafael, mas o que está acontecendo? Você não está identificando nenhum problema, ou os problemas que você está identificando são poucos, e a gente precisa manter a empresa. Eu falei: que bênção, sim, a gente precisa manter a empresa, mas se eu não encontrei problema, o que eu vou colocar de problema se eu não encontrei o problema? Nossa, falei até rápido agora, deixa eu dar uma respirada aqui. Se não tem problema, por que eu vou colocar no checklist um problema que não existe? E se eu faço isso? E o meu caráter? E minha vida com Deus? Eu olho lá e falo assim: esse violão aqui não está quebrado, mas agora está quebrado, vai trocar. Esse copo aqui está bonito, mas agora está quebrado. Queridos, não é a nossa conduta, não podemos fazer isso. Precisamos viver a verdade, ainda que doa. Eu fui bem sincero na época e falei assim: ó, meu amigo, eu não posso fazer o que você está pedindo para mim fazer. Ah, mas por quê? É crente, agora. Eu falei:
tenho conduta, eu tenho a verdade, eu vivo a verdade. Se eu encontrar problema, eu vou identificar problema. Mas se não tem problema, o que vai acontecer? Eu não vou trazer problema do que não existe. E ele falou, então tá bom, a gente vai trocar de pessoa. Eu falei, louvado seja Deus, põe outro, porque eu não vou fazer. Eu não vou desonrar a Deus para ficar na empresa, para agradar o seu coração e o meu coração diante de Deus, que é o que mais importa. Acabou o dia e eu falei, não vou fazer checklist mais, né? É uma responsa, vocês não fazem ideia. Mas enfim, quando chega no outro dia, tá lá, o patrão chama e fala, Rafael, continua fazendo checklist. Eu falei, o que aconteceu? Eu achei que eu seria trocado e na verdade ele caiu em cena. Eu acredito que foi o próprio Deus, pegou ele de madrugada e falou assim, ó, ouve o Rafael, pelo amor de Deus. Tipo assim, né? A voz de muitas águas, ouve o Rafael. Imagina, eu já fui determinado no outro dia, eu não ia fazer o checklist, mas aí chegou no outro dia, ele falou, cara, eu vi a sua verdade, eu vi o seu caráter, você é a pessoa certa para fazer o checklist. Eu falei, no fundo do meu coração, eu falei, louvado seja Deus. Deus é muito bom, porque Ele nos honra com as verdades, queridos. Esse é o nosso Deus, Ele honra as nossas vidas com verdade. E olha só, o moço mais velho, ele deixou a inveja governar o seu coração. E aí em cima disso nós temos 3 fortalezas espirituais que adoecem as famílias. Sabe quais são? A inveja, a vingança e também a amargura. E é um perigo isso. Nós precisamos, como filho de Deus, quebrar, destruir isso das nossas vidas. Declarar: inveja sai, vingança do nosso lar sai, amargura nos nossos corações sai, em nome de Jesus. Amém, queridos? Falando sobre inveja, exemplos aqui: não suporta ver o outro feliz, ele quer ser o centro das atenções. Falando sobre inveja, só se alega com o sofrimento do outro. O outro está sofrendo, lá está sofrendo. Ele está alegre, mas o outro está sofrendo, e a alegria dele ver o outro sofrer é misericórdia. Inveja transforma querubins em demônios, que entre aspas é Satanás. A gente sabe o que aconteceu: o querubim ungido se torna um anjo caído. Foi isso que aconteceu. O orgulho, a inveja dominou seu coração. Deixa eu acelerar aqui. A vingança, o grande problema do irmão mais velho da parábola era a sua dificuldade para perdoar, querido. A amargura, ele reclama por um cabrito com uma fazenda inteira disponível. Nossa, isso aqui é muito forte. Gente, olha para nós, o que Deus tem para nós. A gente reclama muitas vezes por coisa pequena e se esquece da grandeza de Deus. Esse filho estava reclamando por um cabrito, por uma festa. Eu não vou entrar, fiquei birrento agora. E ele se esqueceu que tudo que estava acontecendo era dele. Olhamos muitas vezes para pequenas coisas e esquecemos do todo. E esse todo é o quão grande é o Senhor nas nossas vidas e tem sustentado a cada um de nós, querido. A amargura, falando sobre a amargura, guarda o passado com rancor e vive no presente em dor. A amargura nunca celebram, mas as pessoas que guardam amargura só contaminam. Já esteve no convívio de pessoas assim? Só contamina, só contamina, só contamina, só contamina. O coração está inflado, está amargurado. Quem não perdoa faz do coração um poço de amargura. Deixa eu compartilhar aqui uma frase que diz assim: murmure e não saia do lugar, louve e Deus te exaltará. Diga comigo isso: murmure e não saia do lugar. Mas agora só, louve e Deus te exaltará. Amém?
Deus te exaltará. Louvado seja Deus. O último ponto que eu quero compartilhar, e eu quero fazer diferente. Quero que você se coloque de pé no seu lugar. Chamar o pessoal do louvor, por favor. O último ponto que eu quero compartilhar, para que juntos nós possamos orar, é quando em nosso coração desvalorizamos o que é valoroso para o Pai. O versículo 30 de Lucas, a parte B, diz assim: que esbanjou os teus bens com as prostitutas. Aqui nós vemos um exemplo muito claro da atitude desse homem, desse filho pródigo. Porque o pai aqui, ele se tornou um pai descartável, um lar que de fato perdeu a sua importância. O irmão acaba se tornando o quê? Um obstáculo para ele. A comunhão na mesa se torna desnecessária agora. O filho pródigo vendeu barato, e muito barato, tudo o que o pai, o irmão, o lar e tudo aquilo que eles estavam construindo como família. Quando a gente traz para os dias de hoje, não é diferente, querido. A gente vê o coração do pai, a gente vê o coração do filho, a gente vê o coração do filho mais velho que ficou também, mais o coração inflado, com inveja, com tantas outras coisas. E nos dias de hoje não é diferente. Mas a pergunta que eu quero que nós possamos refletir é: quando que a cura acontece definitivamente? A cura acontece, sabe quando? Quando existe cura e espaço para a identidade. Você precisa de reconhecimento, de arrependimento. E é lindo isso quando a gente fala sobre reconhecer e se arrepender, porque reconhecimento é igual a arrependimento, é igual a restauração. Precisamos disso todos os dias, de arrependimento para abandonar o pecado, de reconhecimento para quê? Para deixar as desonras de lado e passar a viver um novo homem, uma pessoa curada, sarada. Não há cura sem volta, não há restauração sem arrependimento. O filho mais velho, ele se esqueceu, sabe do quê? Que ele era filho. Ele se esqueceu disso. Eu tenho tudo, eu vou começar a fazer birra. Por algum momento ele se esquece que ele era filho, querido. Nada vai mudar até que você saiba que você de fato é filho de Deus. Filho de Deus. Sabe quando a cura acontece? Além de reconhecer a identidade, quando existe cura da vergonha. E o que é isso? Olha só, quando se tem coragem de se colocar para fora o que está envenenando a sua alma. Quando a gente olha para o filho mais novo, o filho pródigo, a gente vê que de fato ele agiu com verdade, porque era aquilo que estava na sua alma, no seu coração. Quando a gente olha para Tomé, né, Tomé o incrédulo, como nós conhecemos, e a palavra de Deus nos diz, mas nós vemos Tomé sendo um cara verdadeiro. Os discípulos chegam para Tomé e falam: Jesus voltou, ele está vivo, ele apareceu para nós. Mas Tomé fala assim, porque estava na alma dele. Tomé fala: ó, eu não acredito, eu preciso ver com os meus próprios olhos para crer. E falar a verdade é um dos pontos importantes para a cura da nossa alma. O filho mais velho, ele colocou para fora o que estava matando ele dentro da sua própria casa. E eu quero te perguntar: o que está te incomodando hoje? O que tem sido para você internamente um obstáculo? Nós estamos,
de uma forma ilustrativa aqui como um filho mais velho dentro, internamente. Mas para pensar quantas pessoas estão fora. Existem esses dois lados que nós precisamos entender. Existe o lado da família biológica, mas também existe o lado da família espiritual. E todas estas áreas, esses lados precisam estar bem estruturados, consolidados, fortalecidos, para que possamos de uma forma madura entender o processo de Deus e falar: não, se eu estou internamente, eu preciso me alegrar com a vitória do outro. Se eu aqui estou internamente, eu preciso celebrar, eu preciso somar, eu preciso multiplicar, eu preciso estar do lado, fazer parte do corpo inteiramente. Não é meio corpo, é o corpo inteiro. Como igreja, é estar firmado como corpo de Cristo e olhar para os de fora e falar assim: ainda há esperança para você, para o resgate de Cristo. Olhar para os de fora com um olhar de compaixão, não de julgamento, queridos. Não de julgamento. Ah, porque está lá, porque está lá, porque está lá, porque esquece tudo isso. Olhe com os olhos de Cristo, como família, como igreja, fortalecidas em Jesus internamente, olhando para os de fora e falando assim: que Deus venha com a graça e com a misericórdia, com a compaixão, porque os meus olhos são os olhos de Cristo. A conversa franca expõe o veneno da alma, queridos. Olha só, os filhos mais velhos colocou tudo para fora. Ele iniciou um processo de cura. Essa é uma grande verdade. Quando você é de fato verdadeiro com Deus, você expõe para fora. Esse expor para fora traz cura. Talvez você não está bem, você precisa falar isso para Deus. Você precisa expor. Fala: Deus, não está bem mesmo. É isso. Deus conhece, Deus sabe. Mas Ele quer ouvir de você, Ele quer ouvir de cada um de nós, querido. Essa é a grande verdade. Deus não cura máscaras, mas Deus cura corações expostos. Não é feio, não é errado falar para Deus que não vai tudo bem. Pelo contrário, quando a gente rasga o nosso coração dizendo: olha, não está bem minha casa, não está bem a minha família, não está bem, eu como pai não está bem, não está bem, Deus vem do céu e fala: filho, era o que eu precisava ouvir, receba o meu abraço consolador e fortalecimento, porque eu estou contigo todos os dias. É nessa hora que a cura da alma vem. Porque se você não expõe, se você não fala para Deus, você começa a carregar internamente um peso, e esse peso faz com que você não avance, retroceda, e você cria dentro de si uma máscara, algo internamente falando assim: não, mas espera aí, não, eu não posso expor, eu não posso falar, eu não posso compartilhar, eu não posso. Por que não poder falar? Nós achamos que somos fortes o suficiente para não expor e compartilhar. Olha só, famílias se curam, sabe quando? Quando conversam. Pais precisam ouvir os filhos. A verdade é dolorosa, mas negar isso é mortal. Olha só, será que nós como pais sabemos como vai o coração de cada filho? Será? Olha só, isso aqui é muito forte, gente. Será que nós como pais estamos sabendo como está o coração dos nossos filhos? Precisamos refletir sobre isso. Sabe quando a cura acontece? Quando existe cura de paternidade. E aí, aqui é lindo isso. É muito lindo, porque nós como pai, você como mãe, como família agora, que temos família eclesiástica, igreja, que temos um pai que é poderoso, nós somos agente do que? De transformação da nossa casa. E olha que lindo isso. Quando agimos dessa forma, como um agente de transformação, olha só, nós somos alguém que sabe o que? Que não desistiu do filho rebelde. Nós somos alguém que esperou, acolheu e perdoou. Nós somos filhos e nós entendemos isso. Olha, não desistiu do filho amargurado. Deu identidade, mostrou intimidade, mostrou herança.
Queridos, família é um projeto de Deus. E aqui eu encerro dizendo isso. Primeiro, segundo e terceiro. Olha só. Primeiro, lembra ele de sua identidade. Segundo, lembra ele da intimidade. Terceiro, mostra para ele a sua herança. Essa foi a atitude do pai quando o filho volta. Recebe de braços abertos. E agora começa um novo contexto, uma nova história, falando: filho, eu sei quem de fato tu és, eu vou fortalecer ainda mais a sua identidade. Filho, eu preciso ter intimidade contigo e Deus conosco. E ele mostra: filho, tudo isso aqui, ó, não se perdeu, é teu. Vem desfrutar dessa herança. Vem desfrutar dessa herança. Eu gostaria que você fechasse os teus olhos agora, diante de tudo que ouvimos, daquilo que Deus moveu e falou ao seu coração nessa noite. Eu não sei qual a situação que você se encontra. Talvez você se encontrou mais com o filho pródigo, ou conhece pessoas que se destacam mais com o filho pródigo. Talvez decisões que você tem tomado como filho mais velho, e talvez você conhece filhos mais velhos que têm estado dessa forma, ou talvez você entendeu a postura do pai. Mas independente disso, eu quero dizer para você que o Pai, o Abba Pai, o Todo-Poderoso, o Criador, nessa noite, Ele está de braços abertos para cada um de nós. E Ele diz, conforme as Escrituras diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Nós precisamos reconhecer a graça e a misericórdia de Deus todos os dias, e entender que somos filhos. Não podemos viver mais como escravos, pois Deus nessa noite nos chama de filho. Queridos, não existe cura sem perdão, não existe restauração sem renúncia, não existe família saudável sem uma paternidade bem resolvida, não existe outro caminho que leva à cura de uma família a não ser o caminho do perdão. Feche os teus olhos agora e começa a falar com o Pai. Pai, me perdoa, Jesus, perdoa pelas minhas fraquezas, perdoa pelas minhas falhas, perdoa, Senhor, pelas minhas atitudes. Peça perdão para Deus, reconheça agora, reconheça, fala para Deus, coloca para fora. O perdão ele vem quando você expõe agora, fala para Deus, rasga a sua alma, aquilo que estava machucando você internamente e ferindo o seu coração. Essa é a hora, esse é o momento de você falar para Deus: Deus, aqui está, Pai, tudo que o meu coração está sentindo. Deus, eu não aguento mais, eu não suporto mais, eu não aguento mais, me ajuda. Peça ajuda para Deus agora, fala para Deus, rasga o seu coração nessa noite, ore, apresente você pai e mãe, apresente os seus filhos, você filho, apresente o seu pai, apresente a sua casa. Fala para Deus: Deus, alicerça a minha casa contigo, que é a rocha. Ventos fortes nós temos enfrentado, mas a minha casa está firme. Eu quero declarar que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Declare isso. Seja a voz profética sobre a sua casa. Declare sobre os seus filhos: eles vão voltar curado, restaurado. E eu estarei com os braços abertos para receber, assim como fez o pai do filho pródigo. Faz festa, celebra, porque nós cremos no mover e no sobrenatural de Deus. Então declare isso de todo o seu coração. Diga: eu creio. Diga: Senhor, eu recebo, Pai, essa restauração na minha casa. Eu recebo essa restauração no meu lar. A minha casa não está largada, a minha casa não está abandonada. Não, pelo contrário, a minha casa tem Cristo. Ele que rege a minha casa, Ele que governa os meus sonhos, Ele que conduz o meu coração. Declare isso com fé. Declare isso com fé.